Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Esta é a minissérie 5 Cs para um leve educar. Vamos juntas descobrir um caminho onde educar não é sobre controle constante, mas sobre corações sendo formados com graça e verdade. Educar os filhos é sim uma tarefa cheia de desafios, mas não precisa ser pesada. Afinal, o jugo de Cristo é leve e é com ele que devemos aprender. Vem comigo aprender que ser uma mãe pela graça é também viver um leve educar. Olá, querida mãe pela graça, que alegria poder estar de volta nos ouvidos de vocês. Hoje nós começamos uma nova minissérie chamada 5 Cs para um leve educar. Se você é ouvinte antiga aqui do podcast, você provavelmente sabe de onde vem esse nome. Nós começamos o podcast Mães pela Graça há mais ou menos 5 anos e a primeira série que a gente teve se chamou 5 Cs para um leve maternar, onde a gente introduziu a necessidade da graça através de alguns conceitos que começam com C. Se você não ouviu, volta lá. Tá bem legal essa série. Foi uma série que eu fiz com a minha irmã e foi muito, muito gostosa de fazer. Foi de bastante aprendizado, colocando o evangelho ali nas questões da maternidade. E aí, pensando numa continuação para a última série que a gente teve, onde eu falei sobre os mitos da boa educação de filhos, eu queria trazer algo para vocês sobre o que é, então, o correto, né? O esperado, do meu ponto de vista, através daquilo que eu tenho estudado. Então, eu tô trazendo aqui para vocês alguns conceitos que precisam fazer parte, sim, da educação dos nossos filhos. E como eu gosto dessa coisa de letras parecidas, né? Porque nos ajuda a lembrar e memorizar, eu vou trazer 5 episódios com alguns conceitos. Eu fiz uma lista bem maior do que 5 quando eu pensei nessa minissérie, mas aí eu fui filtrando, delimitando e cheguei aos 5 que eu acredito que são os mais importantes. E apesar de Cristo começar com C, ele não é um dos episódios, ele na verdade não está numa lista, né, gente? Ele precisa fazer parte de tudo aquilo que fazemos nas nossas famílias, nas nossas vidas, centradas na graça de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre conexão, sobre a necessidade de incluirmos a conexão, de priorizarmos a conexão com os membros da nossa família, nessa nossa empreitada, né? Nessa nossa descoberta sobre como educar os nossos filhos. Nós temos tantas perguntas, nós vamos aprendendo à medida que vamos fazendo, não tem outro jeito, mas priorizar a conexão, pensar na conexão, é um caminho maravilhoso para começarmos aí a educar os nossos filhos de uma forma mais equilibrada, de uma forma realmente que reflete a graça de Jesus. E eu não sei, querida, como que tá a sua rotina por aí, mas por aqui, na vida de muitas mães com quem eu caminho, com quem eu converso, eu percebo que existe um padrão no qual a gente cai com muita facilidade. Eu não acredito que isso seja exclusivo da nossa geração. Mas o padrão é: a criança erra e a gente corrige, né? Ela responde atravessado, a gente corrige. Ela desobedece, a gente corrige. A criança precisa de correção? Precisa de correção. Inclusive, esse vai ser um dos Cs aqui da nossa série. Mas aos poucos, sem perceber, a nossa rotina vai nos engolindo e parece que a gente vive num ciclo de correções. É muito comum a gente ouvir dizer: nossa, mas eu corrijo essa criança o dia inteiro. Isso é cansativo, com certeza. Isso vai tornando a maternidade mais pesada, né? E mesmo que você esteja fazendo tudo certo, afinal, corrigir faz parte de educar uma criança, talvez você ainda sente que tem algo aí que não se encaixa, que talvez exista uma distância entre vocês, algum ruído, sabe? O coração que parece que não está sendo alcançado. A gente fala e parece que não está surtindo o efeito que a gente espera, né? E por isso eu acho que a gente tinha que começar aqui pela conexão.
porque eu quero te convidar a considerar aqui uma mudança de ordem na educação da sua criança. Antes de corrigir, conecte-se, trabalhe na conexão com seu filho. Muitas vezes o comportamento do nosso filho está comunicando algo para nós, e esse algo pode ser que a necessidade dele não seja de mais correção, mas sim de mais conexão. Então, um erro muito comum que a gente comete é o de priorizar a correção na educação dos nossos filhos. E a gente vive nesse ritmo tão acelerado, né? A gente tem casa, tem tarefa, tem demanda, tem trabalho, tem cansaço emocional, tem um casamento, tem um monte de coisa para cuidar. E no meio de tudo isso, as transgressões dos nossos filhos, os erros deles vão parecendo interrupções na nossa rotina, né? Algo que a gente tem que resolver rápido. E a gente responde rápido, a gente corrige rápido e segue o baile. A gente se estressa, se irrita. E o problema é que quando tudo é muito rápido, a gente começa a olhar para o nosso filho apenas como o comportamento dele, vai ignorando o seu coração. Só que os nossos filhos, eles não são comportamentos ambulantes, né? O comportamento deles é uma parte de quem eles são, na verdade não é parte da identidade, né? Mas comunica algo para nós ali. E quando a gente olha para eles dessa forma, a gente deixa de ver eles como as pessoas que eles são, né? Pessoas que não vão florescer sob um controle constante. A gente floresce dentro dos nossos relacionamentos, de forma positiva e de forma negativa, né? Deixa de florescer no caso, né? Então, deixa eu te dar aqui uma cena bem comum que deve acontecer na sua casa, assim como acontece na minha, né? O seu filho faz algo errado, pode ser uma desobediência ou uma reação muito intensa a algo, e imediatamente a gente já entra com aquelas frases, né? Quantas vezes eu já te falei isso? Você precisa obedecer. Sou sua mãe. Isso que você está fazendo está errado. Eu já falei 1000 vezes. Quem você pensa que é para falar assim comigo ou para agir dessa forma? E talvez tudo isso até seja verdade, né? De fato, eles precisam aprender a seguir as regras, a obedecer. Mas será que desse jeito que eu estou falando, o coração do meu filho vai estar aberto para me ouvir? Ou será que o coração dele está pronto para ouvir aquilo que eu preciso dizer? Existe algo que a gente precisa entender, que um coração fechado, ele dificilmente vai receber uma direção. Agora, se você está vivendo essa mesma cena, mas com um pequeno ajuste na forma que você lida com ela, antes de partir para a correção que em algum momento será necessária, você abaixa o seu tom. Na verdade, você fala no tom que você gostaria que estivessem falando com você. Talvez você até abaixe o seu corpo, fica na altura da sua criança, olha nos olhos e pergunta: filho, o que aconteceu para você estar agindo dessa maneira? Percebe a diferença? Você vai corrigir, mas primeiro você vai trabalhar nessa conexão para ter acesso ao coração do seu filho. E eu posso te provar hoje que é assim que Deus nos trata. E é assim que Deus nos orienta a tratar os nossos filhos. Você conhece o texto que está lá em Deuteronômio 6, versículos 6 a 7, que eu vou ler aqui para você. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quando a gente olha para essa orientação, a conexão fica muito clara para mim. Que está dizendo ali que eu devo ensinar os meus filhos no caminho, quando eu estou sentada, quando eu estou andando, quando eu estou deitada, quando eu estou levantando. Isso não é somente para momentos onde eles estão errando. Isso é sobre vida compartilhada. É sobre a minha presença na vida deles, orientando, me conectando com eles, me aproximando deles, criando um relacionamento. Deus, ele nunca propôs uma educação que fosse baseada na correção. Ele propõe para nós uma educação que é baseada na convivência, no discipulado constante. A gente não acessa o coração dos nossos filhos falando mais alto, provando que a gente tem que ser respeitado. Mas sim quando a gente se achega e caminha de perto, no caminho. Eu sempre falo isso, né?
ensinar no caminho, juntos com essa vida compartilhada. É um discipulado relacional e não apenas correcional. Acho que essa nem é uma palavra, né? Não é corretivo. É um discipulado de relacionamento. E aí, vamos olhar para como o nosso Pai se relaciona com a gente? Salmo 103:13 diz o seguinte: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Como ele se relaciona conosco aqui? Ele é um pai compassivo com seus filhos. Ele nos conhece, ele considera a nossa estrutura, foi ele que a fez. Ele não nos trata apenas com base no nosso erro, mas ele busca um relacionamento. E, gente, aqui a gente tem um tesouro que muda completamente a forma como a gente enxerga essa dinâmica. A Bíblia ela nos mostra que Deus não se relaciona conosco a partir do nosso erro. Se fosse assim, a gente não teria um relacionamento possível. Imagine se o critério fosse o nosso desempenho. A gente não teria chance diante de Deus, a gente seria completamente afastada dele. Mas o Evangelho mostra exatamente o contrário. Em Cristo, Deus estabelece um relacionamento conosco antes da mudança acontecer, antes do nosso comportamento melhorar. A gente não precisa consertar todas as coisas para daí se chegar a Deus. Mas em Cristo, o relacionamento com Deus é garantido, antes mesmo do nosso comportamento começar a ser transformado. Romanos 5 diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, o ponto de partida não foi o nosso acerto. E não foi também a correção do erro, mas foi a graça, o amor dele por nós. Nós somos sim corrigidos por amor, mas primeiro nós somos adotados. E a partir dessa filiação, nós não somos mais estranhos. Nós não somos mais tratados como pessoas que precisam provar o seu valor. Nós somos tratados a partir de um vínculo que foi estabelecido, uma conexão inquebrável. E claro, gente, isso não significa que Deus ignora o pecado. Ele trata sim o pecado com seriedade, mas ele não nos trata apenas a partir do pecado, ele nos trata como filhas redimidas. E dentro desse relacionamento, dentro dessa conexão, a correção acontece. Hebreus 12 diz que o Senhor disciplina quem ama, mas ele disciplina como um fluir do seu amor e não para criar o amor. A disciplina não cria o amor, ela flui do amor. Agora vamos trazer isso para o nosso tema aqui de educação de filhos. Quando a gente corrige os filhos apenas com base no erro, a mensagem que a gente leva para eles é que o comportamento deles define como nós nos relacionamos com eles. Já viu mãe que dá tratamento de silêncio depois que o filho errou demais numa mesma coisa? Isso é tão pesado. Isso é uma forma de abuso emocional. Agora, quando a gente se move a partir da conexão, a mensagem muda. Eu me relaciono com você a partir do amor. E é por isso que eu te corrijo quando preciso. E isso é tão profundo, queridas, porque no fundo o que a gente está fazendo é refletir o evangelho dentro de casa. É pregar o evangelho aos nossos filhos. Mostrar que nós fomos recipientes de uma graça que eu preciso estender a eles. Não é um evangelho que ignora o pecado, mas um evangelho que não reduz o ser humano ao seu comportamento. Se Deus tivesse esperado a gente melhorar para se aproximar de verdade, nós nunca seríamos alcançadas. Mas muitas vezes é assim que a gente age com os nossos filhos. A gente corrige, tem essa severidade e não trabalha na conexão com eles. Agora, na prática, né? O que é essa conexão? Eu sei que tudo isso que eu estou falando pode parecer muito bonito, mas um tanto quanto abstrato. Conexão, queridas, é uma presença intencional real. É parar e ver o seu filho, olhar para ele, não de longe, mas de perto. É considerá-lo importante de verdade e pensar nas necessidades emocionais, físicas,
dessa criança com intencionalidade. É ouvir sem já pensar na resposta que você vai dar. É tentar entender o que está acontecendo por dentro e não só por fora. Às vezes são coisas muito práticas, né? De dizer, eu vejo que você está tendo dificuldade para lidar com essa situação. Eu vejo que para você essa regra está sendo um pouco difícil de cumprir. Eu estou vendo isso. Que afinal seu filho está te comunicando muitas coisas. E precisamos, talvez, verbalizar isso para eles. Dizer, olha, eu estou enxergando isso em você. E eu quero te ajudar. Vamos falar sobre isso? Me conta o que aconteceu. Claro que quando as crianças são bem menores, esse tipo de conversa não vai rolar, né? Vamos ser realistas. Mas com as crianças menores, a gente precisa sentar com elas, gastar tempo no chão com elas, brincar mais vezes com elas, para daí, quando eles estiverem maiores e prontos para conversar, essa conexão já estar estabelecida. Nós não vamos caminhar ignorando os erros deles, mas não vamos reduzi-los aos seus erros. A gente vai buscar acessar o coração deles. Então pense um pouco nessas coisas, como que anda a sua escuta em relação ao que o seu filho diz, tanto com palavras quanto com comportamento. Como que anda o contato visual com a sua criança? Você levanta os seus olhos do que você está fazendo para olhar para ela quando ela quer te contar algo? Como os celulares têm nos privado de conexão real com os nossos filhos? E eu tenho essa dificuldade em alguns dias, assim como eu imagino que você tenha. E a gente precisa, primeiro, admitir isso, para daí conseguir se conectar de verdade com os nossos filhos. Como que anda o toque com essa criança? O colo, o abraço, o vou parar o que eu estou fazendo para sentar do seu lado. Como que anda a sua linguagem corporal com os seus filhos? Você se abaixa para falar com eles? O seu olhar se dirige a eles com amor? Você solta o que você está segurando para poder segurar na mão deles? Essas coisas comunicam muita coisa e constroem conexão. Você consegue validar as emoções do seu filho sem validar o pecado dele? Olha só, tem algo muito importante aqui. Que se conectar com ele não é concordar com o que ele está fazendo. Validar uma emoção não é validar o erro. Você pode reconhecer o sentimento do seu filho e ainda assim corrigir a atitude. Isso é uma conexão verdadeira. E a conexão, gente, não é algo que você ativa só quando você precisa corrigir, né? Parece que eu tô falando aqui, não, antes de corrigir, faz um momentinho de conexão e daí parte para correção. Não é isso. A conexão, ela não é uma ferramenta. Ela não é um truque, né, que a gente vai usar a partir de agora. A conexão é um ambiente onde a educação precisa florescer e acontecer. Porque se o único momento que você para tudo e se aproxima do seu filho é quando ele erra, ele vai começar a associar isso. As crianças são muito rápidas em fazer associações, né? Então, assim, nossa, quando eu faço alguma coisa errada, minha mãe para tudo, vem, olha no meu olho, presta atenção em mim, para daí conseguir, né, me corrigir e tal. Cuidado. A gente precisa construir isso ao longo do dia. Imagina se toda vez que você chama o seu filho para perto é para corrigir ele. Ele aprende, então, que existe aqui uma forma de me conectar e ganhar a atenção dos meus pais. Ele vai daí provavelmente ter o efeito contrário do que você espera, né? Cometer mais erros para você parar tudo e se conectar. Agora, quando você trabalha na conexão com seu filho constantemente, quando existe essa leveza, essa presença, esse interesse genuíno no dia a dia, a correção deixa de ser um momento de tensão extrema, porque o relacionamento já foi estabelecido. Então, a gente constrói isso diariamente, para daí, quando chegarem momentos em que você precisa acessar o coração do seu filho, quando você está preocupada com alguma coisa que ele está te trazendo, você já tem uma conexão estabelecida. E é na brincadeira, na conversa sem pressa, na mesa, né? Momentos que você senta com a sua família para curtir uma refeição. Eu sempre falo disso, né? Pelo menos uma vez por dia, tentem estabelecer que vocês vão se sentar à mesa juntos. Isso tudo constrói conexão. Você não está construindo conexão para facilitar a sua vida de mãe que corrige.
Você está construindo conexão porque você se importa e ama o seu filho, porque ele precisa se sentir amado, visto, conhecido, independente de acertar ou errar. Ele entende que você está ali, que você o ama, simplesmente porque ele é seu filho. Essa conexão, essa filiação não vai ser quebrada. Tem algo que eu faço aqui em casa com as crianças, eu até esses dias publiquei de novo sobre isso no Instagram, que é perguntar para eles, né? Meio que um teatrinho de conversa que a gente faz. Eu pergunto assim, filho, eu te amo porque você é bonito? E eles respondem, não, não é por isso que você me ama. E daí eu pergunto, você é bonito? Ah, sim, eu sou bonito. Mas não é por isso. Eu te amo porque você joga futebol? Não, não é por isso. Você joga futebol? Jogo, mas não é por isso que eu te amo. E assim eu vou fazendo algumas perguntas sobre a aparência, os talentos, né? Coisas que eles gostam e fazem bem. E aí vou colocando que não são essas coisas que me fazem amá-los. E no final eu pergunto, por que que eu te amo? E eles já sabem a resposta, porque eu sou seu filho. Ponto final. Isso nunca vai mudar. É assim que o Senhor nos trata, né? Ele nos ama porque somos suas filhas. Porque por causa de Jesus nós fomos adotados. E essa conexão não se quebra. Essa filiação é eterna. E assim os nossos filhos precisam sentir esse lugar onde, errando ou acertando, eles são amados. Eu ouço muito, chega na minha caixinha de perguntas, no meu inbox, chega muita pergunta: como que eu corrijo a criança? Né, eu falo contra a disciplina física, então, Jay, como que eu corrijo? Já que, né, não é para eu bater na criança, então como que eu faço? O que que eu faço? Me dá aí a ferramenta, né? Mas eu nunca tive uma mãe me pedindo conselho sobre como se conectar mais com uma criança. Porque isso geralmente é algo que nós tratamos como natural. Ah, nasceu, já é conectado comigo, veio para mim, é meu filho, está conectado. Mas não é tão natural assim. Quem tem filho por adoção já percebeu isso, né? Que a conexão é algo que precisa ser trabalhada. Agora, quando o filho é biológico, a gente trata como se isso fosse algo natural. E não é. É algo que precisa do nosso trabalho, da nossa intenção. Pequenas escolhas no dia a dia, gerando uma conexão verdadeira. Quando os nossos filhos se sentem conectados a nós, mesmo quando eles erram, eles conseguem confiar mais em nós. E os corações que estão abertos e confiando nos pais, eles são mais facilmente guiados. Eles têm uma confiança nessa autoridade dos pais. É uma obediência construída na confiança e na conexão. Eu sei que minha mãe não vai deixar de me amar. Isso não faz a criança desobedecer mais. Pelo contrário, faz ela confiar na sua autoridade, entendendo que a minha mãe sabe o que é melhor para mim. Eu posso confiar e obedecer. Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério. Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Então, para essa semana, eu quero te dar um passo, tá? Uma tarefinha, muito prático para você começar. Hoje, da próxima vez que você for corrigir o seu filho, vou começar com esse passo prático. Eu sei que você já entendeu que você precisa se conectar com seu filho toda hora, todos os dias. Mas da próxima vez que você for corrigir a sua criança, pode ser por um segundo, uma respiração, mas eu quero que você pause. Antes de corrigir, se pergunta: meu filho primeiro precisa ser entendido aqui ou corrigido imediatamente? O que eu preciso entender desse comportamento? Na maioria das vezes, a resposta é que seu filho precisa ser compreendido. Vai ser corrigido, com certeza.
Mas existe algo aqui que você talvez precisa discernir para daí fazer uma correção justa e eficaz. Então, vamos imaginar lá que o seu filho está provocando o irmão pela 1000ª vez. Você já está, né? Já corrigiu, já falou, já repetiu. Pausa um pouquinho e pensa. O que esse meu filho está me comunicando agora? Pode ser que ele esteja entediado. Está buscando alguma emoção ali para essa tarde chuvosa que vocês estão passando em casa. Talvez o meu filho está pedindo atenção, porque faz dias que eu não sento para ler um livro com ele, para brincar com ele. Talvez ele simplesmente está se alegrando com a irritação do outro. Mas precisa de uma instrução mais específica sua dentro desse assunto. Um discipulado mais intencional sobre isso. Sobre não irritar o outro, não levar o outro à ira. Entende? Você precisa ter um discernimento maior antes de já vir com a correção, com a consequência, que vai ser necessária em alguns momentos, com certeza. Eu sei que é bem cansativo. A maternidade é desafiadora, mas ela não precisa ser pesada. Não precisa ser super, nossa, não sei mais como viver nesta casa. O cansaço faz parte, queridas, a exaustão em muitas situações, né? Os desafios estão aí. Mas a gente precisa sair do piloto automático. A gente precisa pausar um pouquinho e olhar para os nossos filhos, pedir direção do Espírito Santo, trilhar um caminho mais intencional com as nossas famílias, mais relacional, onde a gente prioriza a conexão, primeiro com Deus, claro, então com os nossos. Eu desejo que esse episódio tenha abençoado a sua vida, que tenha trazido reflexões para o seu coração, para a sua jornada. E como sempre, queridas, vocês abençoam demais o podcast quando vocês compartilham com alguma amiga que vai ser abençoada, quando vocês curtem aí na plataforma onde vocês estão ouvindo, me dando estrelinhas, seja lá onde você ouve o podcast, quando você comenta, colocando aqui o seu insight daquilo que foi abençoador para você, quando a gente tem essa troca, tudo isso abençoa demais o podcast. E eu venho aqui toda semana pedir por essa contribuição sua, que não te custa nada. Na semana que vem, a gente continua essa minissérie com mais um tema para nossa reflexão. Até lá! Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @GeiseEbert. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na mesma página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.